Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e esse é um vídeo especial do canal no qual eu vou falar sobre a prova de literatura ou a prova de linguagens do Enem 2015. No ano passado, em 2014, eu fiz um vídeo como esse, mas como era o primeiro, ficou meio bagunçadinho, eu fiz em cima da hora só para ajudar a galera. E nesse eu voltei, porque a gente vai estudando, vai conhecendo melhor o vestibular. Eu voltei para ajudar aqueles que estão desesperados, que estão aí há uma semana do Enem. Né? A primeira coisa que eu quero dizer para você é keep calm e segura esse forninho, porque vai dar tudo certo. É só seguir minhas dicas. Galera que viu o vídeo do ano passado sabe disso. Segue as dicas, respira fundo e vai com fé, porque vai dar tudo certo. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como é a prova de literatura e quais são os temas que mais caem na prova de literatura do Enem. A primeira coisa que você tem que saber é pensar assim, o que o Enem espera de você? Cada vestibular ou cada banca, de concurso que a gente chama, ele espera um tipo de candidato diferente. Então, o que a banca do Enem quer do aluno que está fazendo o Enem, do candidato? Ele quer um aluno cidadão. É um aluno que é capaz de observar o seu país, de entender os problemas do seu país e de ver a arte ou todas as demais matérias não como isoladas, não como disciplinas, aquelas que a gente aprende, sabe, separadinhas, mas como um todo. Por isso que nós dizemos que o Enem é muito contextualizado, né? Porque ele é colocado na realidade. Na verdade, os parâmetros curriculares nacionais, que a gente chama de PCNs, eles são bastante contextualizados, né? Eles colocam a matéria dentro das áreas de conhecimento, de biológicas, de humanas, de exatas, mas na vida do aluno. Então, ele quer que você leia, você precisa ler as questões do Enem pensando assim, putz, isso aqui faz parte do mundo real. Né? O Enem não é uma prova conteudista, que vai, é claro, alguns conteúdos, alguns pontos principais das matérias serão exigidos, mas você tem que ser capaz de entender isso como um todo, tá? Para a prova de linguagem, uma coisa muito importante, para e observa, analisa comigo. Existe uma diferença entre compreender e interpretar. São duas coisas diferentes. Eu tenho certeza que você, ou pelo menos a maioria de vocês, fica em dúvida entre duas alternativas no final das questões de interpretação. Por quê? Porque você não leu o enunciado. O enunciado é claro, como diria Arnaldo, a regra é clara, o enunciado também é claro. O que é uma questão de compreensão de texto? No enunciado vai estar escrito, de acordo com o texto, a partir do texto, no texto, segundo o autor, segundo o texto, tudo que diz que é de acordo com o autor, de acordo com o texto, está no texto, tá? Ele não pode ser extra-texto, ele não pode ser contexto. Agora, se o enunciado te diz, a partir do texto pode-se inferir que, a partir do texto pode-se refletir que, pode-se considerar que, aí você está interpretando e aí você tem que pensar no contexto. Vou te dar um exemplo prático, tá? Se eu digo assim, havia uma menina solitária andando pela rua. De acordo com o texto, eu posso afirmar que essa menina estava triste? Não. Eu posso dizer que ela estava solitária. Solitário não é triste, tá? Embora, a partir do contexto, eu infira que solitário é igual a triste. Agora, pensa comigo. No texto não está escrito que ela é triste. Então, se a pergunta é, no texto, de acordo com o texto, segundo o texto, de acordo com o autor, segundo o autor, ela não está triste. Ela está solitária. Agora, se a pergunta for, a partir do texto infere-se que, aí eu posso dizer que ela está triste porque num contexto geral da sociedade as pessoas solitárias são tristes, certo? Então, presta bem, isso não serve só para a prova de literatura, vai servir para todas as matérias, isso vai mudar a sua vida. Eu devia vender isso em cápsula e eu ia ficar milionária, mas eu estou aqui passando conhecimento para frente. Então, para e olha o enunciado, tá certo? Tem vários materiais pela internet que falam sobre enunciado. Então, quais os tipos de enunciado? Dá uma olhadinha nisso antes da prova, que eu tenho certeza que você vai super bem. Agora, vamos falar sobre a prova de literatura, né? Ou de linguagem. Vamos falar da prova de linguagens inteira, embora eu não vá falar muito da parte de língua portuguesa. Porque senão esse vídeo ia ter que ter 1h30.
né? Ele vai ter só 20 minutos, eu espero, ou meia hora, vamos ver. Na prova de literatura, o que você tem que pensar na prova de linguagens? A arte, ela é feita em um período histórico, dentro de um contexto geográfico, socioeconômico, etc. Todas as questões, elas vão te levar a refletir sobre isso, tá? Que a arte é produto do meio, do tempo e do homem que a criou. Então não vai ter alternativa que não te leve a refletir sobre isso, independente do período histórico que seja, independente da escola literária que seja. Todas as respostas vão te levar para a identidade. Então, se tem uma palavra que você tem que gravar na prova de linguagens, quiçá na prova de humanas, né, história, geografia, filosofia, enfim, é identidade. Identidade cultural, identidade nacional, comunidade, porque o Enem se importa muito com essa coisa de comunidade. Eu vou falar muito sobre isso no próximo vídeo, que é o vídeo de redação. Então procura isso, sabe? Procura aliar a arte ao contexto histórico, social, econômico no qual ela foi produzida. Então, qual é a grande estrela do Enem? A grande estrela do Enem é o modernismo. Né? O modernismo que começa ali em 1922, com a Semana da Arte Moderna, e vai até meados de 1950, quando a gente termina a terceira geração, que é a geração de 45. Já falo melhor delas. Então, tudo vai girar em torno do modernismo. Mesmo, por exemplo, ano passado caiu Augusto dos Anjos, né, que era pré-moderno, mas ele estava anunciando o modernismo. Então, tudo que está na prova vai ser em torno... O que isso tem a ver com o modernismo? A intertextualidade entre o modernismo e as demais escolas. Intertextualidade é o diálogo entre os textos. O modernismo faz existir mais. Por quê? Porque ele vem para quebrar o passado. Mas eu só posso quebrar o passado se eu conheço o passado. Eu não posso quebrar, eu não posso superar uma coisa que eu não conheço. Então, o que o modernismo fez? Ele pegou aquelas características, usou, se apropriou dos textos das escolas literárias antigas e fez os dele. Então, vamos passar rapidão, assim, tipo, quais são as escolas literárias e as principais características? Trovadorismo, né, que é lá no começo da língua portuguesa, século XIII, então eu tenho lá cantiga de amor, cantiga de amigo, normalmente se coloca isso na prova de linguagens, mas não de literatura, que é aquela coisa da vassalagem do homem, né, o homem submisso, ou então a mulher que sente falta do seu amado na cantiga de amigo. Então, dá uma revisada nesses pontos assim. Depois do trovadorismo, a gente tem o humanismo, que não é uma escola literária, mas que tá ali num período, numa ponte entre o trovadorismo e o classicismo, né, que ele vai... Tem aí uns 2 ou 3 poemas que são importantes, que ele tem a poesia provençal, que vai pegar um pouco do trovadorismo. Aí tem o classicismo, que é onde está o grande Camões, né, Amor é um fogo que arde sem se ver, os Lusíadas, que é sempre relembrado pelo modernismo. No período até o classicismo, a gente não tem literatura brasileira, né, só literatura portuguesa. Em 1500, quando o Brasil é descoberto, a gente passa a ter a literatura brasileira, que é a literatura de viagem, a literatura informativa, né, o quinhentismo brasileiro, que a gente chama, que é o primeiro ponto de partida do modernismo. Por quê? Porque o quinhentismo é a criação do Brasil, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha, toda a questão da descoberta do solo brasileiro, né, da nação brasileira. O que o modernismo quer? O modernismo quer criar uma identidade nacional. E eu preciso saber como é a minha história para poder criar a minha identidade. Então, o quinhentismo brasileiro é muito importante, principalmente a Carta do Pero Vaz de Caminha, por conta do Oswald de Andrade. Né, o Oswald dialoga demais, é uma intertextualidade demasiada com a Carta do Pero Vaz, por conta dessa busca de identidade. E aí, claro, a gente tem o Mário de Andrade no Macunaíma, né, tentando buscar a identidade brasileira. Claro que ele vai beber da fonte do romantismo também, lá na Iracema do José de Alencar, no Dionísio do José de Alencar. Mas ele também vai se basear no quinhentismo. Agora vamos voltar. O Barroco. O Barroco a gente tem o grande Gregório de Matos, né, o famoso Boca do Inferno. O Padre Antônio Vieira, que é sensacional, que tem os sermões do Vieira. 2 sermões que você precisa saber. O sermão da 60ª, que é o sermão em que ele fala para os demais padres, né, que ele critica a forma de oratória dos demais padres, e o sermão de Santo Antônio aos Peixes, no qual ele critica a hipocrisia
das pessoas. E o Gregório, que fala sobre a Bahia, que fala sobre a situação, que era desbocadaço, né? Passamos pelo barroco, chegamos no arcadismo. Arcadismo tem a ver com o quê? Com a Inconfidência Mineira. Por mais que no arcadismo a gente tenha aquela coisa do Carpe Diem, do Locos Amoenos, né? Aquela, Marília e tal, do Tomás Antônio Gonzaga, aquela coisa da naturezinha, ovelhinha, essas coisas todas. Por trás a gente tem a galera ali, ativamente política. Aí passou o arcadismo, a gente tem o romantismo, outro grande foco do modernismo, né? Porque no romantismo, o que a gente costuma pensar? Romantismo é aquele povo que morria de amor. Claro, Álvaro de Azevedo morria de amor, mas Álvaro de Azevedo é uma geração. Nós temos 3 gerações da poesia romântica e a prosa, né, os tipos de prosa. Com quem que o modernismo vai conversar? Ele vai conversar com a primeira, do Gonçalves Dias, que é o Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, que é esse nacionalismo, né? essa busca do nacional, o Gonçalves Dias é bastante ufanista, o modernismo não. Tá? Ele é ufanista no sentido de idealizar o país. O romantismo é idealização, né? E eles também vão se basear muito no Gonçalves Dias por conta do Ijuca Pirama, do Meu Grito de Morte, Guerreiros Ouvi, Sou Filho da Selva, na Selva Nasci, que é por conta do indianismo, e aí vai entrar o seu Mário de Andrade com Macunaíma. A segunda geração, ela é um pouco relegada pelo modernismo, porque é a geração mal do século, né? Junqueira Freire, Álvaro de Azevedo, a galera lá que, eu vou morrer de amor, né? Adeus meus sonhos, eu plantei e morro, não levo da existência uma saudade, toda a vida que meu peito enchia morreu na minha triste mocidade. Isso é uma quadra de um poema do Álvaro de Azevedo chamado Adeus meus sonhos, que é lindo, era o meu poeta preferido da adolescência. Aí, o que mais que a gente tem? Passei segunda, tô olhando o tempo aqui para não ficar muito grande esse trem, até porque minha câmera desliga. Aí, terceira geração, Castro Alves, né, Navio Negreiro, aquela coisa do... O Castro Alves é o primeiro que joga a realidade, o negro sendo escravo, etc. Então, o modernismo também bebe muito dessa fonte. Na prosa romântica, a gente tem a prosa urbana, que é o Zé de Alencar com Senhora, que é um prenúncio do que seria o nosso realismo. Eu tenho a prosa indianista, tio Zé de Alencar de novo, né? Iracema, Guarani, Ubirajara, toda aquela literatura que a gente adora, mas que com a qual o romantismo dialoga muito, né? Eu tenho a prosa regionalista, que o próprio José de Alencar. O José de Alencar é o cara do romantismo, né? A gente tem os outros, Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha. Eu tenho Memória do Sargento de Milícias, que é um romance extemporâneo, né? Que tá ali na ponte entre romantismo e realismo. Mas, e ele cai na FUVEST, né? Eu vou fazer um vídeo na outra semana especial FUVEST. Esse ano eu juro que eu faço, tá? Ano passado eu prometi, não cumpri. E... passando do romantismo, né, passando dessas fases todas com quem o modernismo mais dialoga, então vamos focar. O modernismo dialoga muito com o quinhentismo brasileiro, a Carta de Caminha, e o romantismo brasileiro, principalmente Gonçalves Dias, o Castro Alves e o Zé de Alencar. A gente chegou no grande amor da minha vida, Machado de Assis e seu realismo único. Os modernistas, eles têm um problema com o Machado, né? Uma coisa do Mário. O Mário achava que o Machado não era crítico o suficiente, enfim. Tanto que essa foi uma das minhas rusgas com o Mário por anos, assim. Eu falo íntima mesmo, gente. Depois você entra de cabeça na literatura, você vira íntima das pessoas. Já mortas, mas enfim. E aí vem o naturalismo. O naturalismo é o grande influenciador da geração de 30, que é a geração da regionalista, a prosa regionalista de 30, na qual a gente tem Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. Então, no naturalismo, no Aloysio Azevedo, que a geração de 30 vai beber. Porque a gente chama a geração de 30 de neorrealismo. Só que não é o realismo do Machado, como eu sempre falo, Machado é o Machado. Né? Machado é único, deixa ele lá quietinho, ele não vai influenciar. Não que não vai influenciar, porque, claro, né, a literatura toda brasileira mudou a partir do Machado de Assis, a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Mas
a temática machadiana, ela é própria. Tá? Aí vamos passar parnasianismo. O que eu tenho? Eu tenho o Olavo Bilac, eu tenho a arte pela arte, aquela coisa da forma muito bem trabalhada, da sonoridade, da rima, né? Rima rica, rima rara. Então eu tenho lá a hora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Não é? Eu vos direi amar para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Ah, o Olavo Bilac é lindo, né, gente? E aí tem os outros do vaso grego, das pombas, enfim. As pombas do Raimundo Corrêa às vezes caem como forma de parnasianismo. O simbolismo, a gente chega no Cruz de Souza, o simbolismo brasileiro, vocês estão vendo que já passou uns 400 anos, uns 500 anos. Ele vai mudar a concepção de poesia, né? O Mallarmé, o Verlaine lá na Europa, eles estão mudando toda essa concepção de poesia. Então eu tenho a sonoridade muito trabalhada, a literação, a assonância, toda a forma do poema, e eles começam a ser influenciados pelo Freud, assim como as vanguardas, né, a coisa do inconsciente, do sonho e daí por diante. E, pera lá. Então, como é a máquina da gambiarra, mas vamos continuar. Então, o simbolismo traz essa nova temática, né? A Cecília Meirelles, que é da segunda geração moderna, ela vai trabalhar com uma forma simbolista por conta da sinestesia, né, que é a figura de linguagem que trabalha com sentidos, das aliterações e assonâncias, da musicalidade. A grande palavra do simbolismo é musicalidade. Já faz uns 3 Enems que eles estão trabalhando o simbolismo de alguma forma. Ano passado eles trabalharam o Augusto relacionando com o simbolismo, né? E aí a gente chega no pré-modernismo. Pré-modernismo, que também não é uma escola literária, assim como o humanismo não foi, é um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Mas eu tenho ali Monteiro Lobato falando de Urupês e a literatura adulta do Monteiro, né? Porque a gente conhece o Sítio Pica-Pau Amarelo, mas a literatura adulta do Monteiro, Urupês, Negrinha, ela fala muito da condição brasileira, então ele sempre cai em algumas provas. O que você pode notar? Em história cai literatura e arte, em filosofia, por quê? Porque eles estão levando essa reflexão interdisciplinar para o Enem. Então eu vejo um quadro do Portinari, o que eu penso a respeito da seca? Eu leio um poema do Drummond, o que eu penso a respeito de Minas na década de 30, tá? Aí a gente tem o Augusto dos Anjos, que caiu no ano passado, muito difícil que ele caia novamente, mas né, nosso filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, influência amado signo zodíaco. A gente tem também aí o Lima Barreto, né, que é um cara sensacional também, que fala muito de todo o contexto histórico, porque o que o pré-modernismo faz? A grande característica do pré-modernismo que vai possibilitar o modernismo, ele começa a olhar para o Brasil, para os problemas brasileiros. Realmente olhar para os problemas brasileiros. Então ele usa ainda talvez uma forma mais antiga, mais clássica, mas já com uma temática mais nova. Então é essa mistura, né, essa bagunça toda de tema e forma antiga e clássico. Chegamos então à grande estrela do Enem, que é o modernismo, que se iniciou na Semana da Arte Moderna de 1922, com a exposição em 13, 15 e 17. A gente tem nessa semana o Oswald encabeçando tudo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que nosso queridinho não participou da semana, assim como Tarsila do Amaral também não participou da semana, mas a Anitta Malfatti participou. E na Semana da Arte Moderna a gente tem o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, no qual ele fala do sapo tanoeiro, em que ele está criticando o parnasianismo. Porque para que veio o modernismo? Para ir contra o parnasianismo. Eles não eram a favor dessa coisa. Porque o parnasiano, a gente costuma dizer que eles estão presos em suas torres de marfim. Né? Porque eles não estão olhando para a realidade. Então eles não são engajados, eles não trabalham politicamente, eles não se importam com a realidade. Então, essa é a luta do modernismo, quer dizer, eu preciso olhar para o meu país, eu preciso olhar para o meu país de uma forma histórica, eu preciso olhar para o meu país
observar os detalhes do meu país, criar uma identidade nacional. Né? E na semana eles gritaram isso. Aí a gente tem o movimento antropofágico, o movimento Pau Brasil, o movimento ANTA, o grupo ANTA. Da primeira geração, o que eu preciso ter? Porque vai cair no Enem. Quando eu digo vai, porque vai. Se não cair, desculpa, né? Desculpa aí, porque a gente não tem acesso à prova. Mas você precisa lembrar que a primeira geração é a liberdade. Liberdade de conteúdo, liberdade de forma. Então, eles vão trazer. Quando o Oswald voltou, porque o Oswald foi para a Europa em 1917, mais ou menos, quando ele voltou, ele trouxe o verso branco e o verso livre. Que são o quê? Verso livre, sem métrica, né? Ele não tem uma quantidade definida de sílabas poéticas, e verso branco é sem rima. Aí tem a musiquinha, né? Cantei ano passado, vamos cantar esse ano de novo, que é baseada na Tristeza do Jeca. Eu vou colocar em algum balãozinho aqui para vocês acompanharem durante o vídeo comigo. Vou até tomar fôlego para cantar direito, que é assim. Verso livre é sem métrica e branco é sem rima. Ô macete sem vergonha, musiquinha que azucrina. Pra você lembrar que verso livre não tem sílaba poética e verso branco não tem rima, que é a grande característica da primeira geração. A linguagem é a grande estrela da primeira geração do modernismo. Eles querem anarquizar com a linguagem, né? Eles trazem aquelas influências futuristas lá de vamos destruir museu, vamos destruir a gramática, assassinar a gramática, assassinar a ética. E eles incorporam isso. Então você vai ver poema do Oswald de Andrade, que vai tratar da linguagem, poema do Mário, poema do Manuelzinho, que vai ter a grande função da linguagem na moradia do Enem, que é a metalinguagem. O que é a metalinguagem? A linguagem falando de si mesma. É o poema falando sobre fazer poema, o filme falando sobre fazer filme, o livro falando sobre fazer livro. Quer dizer, a linguagem que se reconhece enquanto linguagem. E aí a gente tem o Poética do Manuel, que é a profissão de fé do modernismo, no qual ele fala, não quero mais saber do lirismo que não é libertação, em que ele está falando que essa liberdade é o mais importante para a primeira geração. Além disso, o cotidiano, né? O cotidiano do Chico, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Eles trouxeram o cotidiano para a poesia, que é olhar para as coisas banais do dia a dia. O Manuel faz isso lindamente quando ele fala do João Gostoso, que era carregador de feira, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. Ou então, quando ele fala lá do porquinho da Índia, né? O porquinho da Índia foi a primeira namoradinha dele, e daí por diante eles vão falar muito da questão do cotidiano. Porque essa é a grande marca do modernismo, né? Olhar para as coisas é uma influência dadaísta, né? De tirar os objetos do cotidiano, a fonte do Duchamp e tal, e transformá-los em arte. Aí outras coisas sobre o Manuel é que a gente tem que sempre pensar. Manuel é melancólico, né? Manuel teve uma vida triste, triste, triste. Achou que ia morrer todo dia durante 80 anos, né? Era doentaço, tadinho. Então, qual a diferença entre tristeza e melancolia? A tristeza é um estado que passa. Tipo, agora eu tô triste, daqui a pouco eu tô alegre, é um estado. Agora, a melancolia, ela toma conta, sabe? Como se ela fosse um dementador abraçando a pessoa, assim. Então ele é melancólico, né? Ele vai falar do cotidiano, ele vai falar do interior, ele tem muita saudade da infância, porque na infância, quando ele era feliz, ele não era doente, né? Agora vamos correr, falar da segunda geração. A segunda geração eu tenho Carlos Drummond de Andrade, nosso querido Drummond, que vai falar sobre o contexto sociopolítico, né? Esse contexto sociopolítico, sócio-histórico, ele cai muito mais na FUVEST, que está pedindo Sentimento do Mundo, quando ele tem poemas como Tenho apenas duas mãos, o sentimento do mundo, ou o mundo, teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança, em que ele fala das guerras, das fomes, das destruições dentro dos edifícios. Mas talvez no Enem também caia um pouco, né, essa coisa mais sociopolítica. Além disso, ele fala muito do interior, porque, né, como ele próprio diz, muitos anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou feio, tenho ferro na alma. Desse cotidiano do interior, quando ele tem o poema clássico, né, cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um burro vai devagar, um cavalo vai devagar,
acho que um homem vai devagar, eita vida besta, meu Deus. Que é uma poesia que fala dessa morosidade cotidiana do interior, né? A gente tem a Cecília, que fala muito, ela é muito mais intimista, a palavra que define Cecília Meirelles é o intimista, né, que diz, eu canto porque a canção existe, minha vida está completa, não sou alegre nem triste, sou poeta, irmã das coisas fugidias, em que ela também sofreu demais, tadinha. E isso se reflete na poesia dela, né? Essa vontade de fugir do próprio corpo, de se libertar, essa vontade de liberdade espiritual. Tem o Vinícius, né? O grande sonetista do de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se encanto, ou que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure, que pode cair com a Rosa de Hiroshima ou os outros poemas políticos dele. Tem o Murilo Mendes, que é um cara interessante, que começou a ser reeditado no ano passado, e a gente fica pensando assim, né? O Murilo Mendes ele tem duas fases. Ele tem a primeira, que é anárquica, aquela coisa do liberdade da linguagem, vamos quebrar tudo, né? Sex Pistols, rodinha punk. E aí ele tem a segunda, que é mais surrealista, em que ele já trabalha a questão do inconsciente, do sonho, já é meio simbolista e ali e tal. E tem o Jorge de Lima, que é o cara dessa nega fulô, que fala do povo negro, né? Da matriz africana, do afrodescendente, que pode dialogar lá com Castro Alves do Navio Negreiro. Então, eita, que tá acabando o meu tempo, vamos lá. Terceira geração, a grande palavra da terceira. Sim, vamos voltar. Na segunda geração, rapidão, eu não fiz roteiro, gente. Até fiz, mas não ia enxergar, então dá na mesma. O poeta busca muito o seu próprio papel, porque o homem está buscando muito o seu próprio papel. Na terceira geração, a gente tem o experimentalismo. A palavra da terceira é experimentalismo. Porque o que a gente tem? João Cabral de Melo Neto, na poesia, que fala do Nordeste. João Cabral sempre cai nas provas de geografia. Guimarães Rosa Fofo, que fala sobre o Minas Gerais, né, que tem o experimentalismo linguístico muito grande. E Clarice Lispector, aquela linda, que é uma literatura mais introspectiva, extremamente clariciana, né? E aí a gente acaba o modernismo. Depois de 50, quando começam os Campos, Irmãos Campos e o concretismo, aí é pós-modernismo e aí a festa. Aí, meu bem, aí é tudo característica bagunçada, é um balaio de gato. O que a gente tem que lembrar esse ano de 2015? Ano passado, infelizmente, a gente perdeu muito escritor. E o Enem gosta de fazer esses elogios póstumos. O maior que a gente perdeu foi Manuel de Barros, né? Ó, chega até a arrepiar. E tem que tomar muito cuidado ao tratar de Manuel, porque o que Manuel propõe? Ele propõe uma brincadeira, uma reformulação da linguagem poética. Né? Manuel não é regionalista, ele não fala do Pantanal, tá? Sobre o Pantanal, ele fala do porque ele está no, mas o entorno pantaneiro, ele é só elemento poético dentro da poesia do Manuel de Barros. Ele vai falar desse deslocamento das coisas banais, dessas inutilidades, para fazer poesia, né? Ele tem uma linguagem mais solta, no sentido de que ele subverte o sentido das palavras, ele cria sua própria linguagem. Assim como Guimarães fez lá, né, na terceira geração. E aí, infelizmente, a gente também perdeu Ariano Suassuna, que é o cara do Alto da Compadecida, que tinha um estilo muito clássico, que dialogava muito com Gil Vicente do humanismo, né, que tem os autos, que fala sobre a realidade nordestina, essa coisa da catequização. Perdemos, infelizmente, também Rubem Braga, Rubem Alves, eita, que agora estamos... Porque são 3 Rubem, eu fico perdido. Rubem Alves, fofíssimo, né, que falava muito sobre educação, nosso defensor dos professores, e o João Albaldo Ribeiro, que falava muito sobre política. Então, eu sei que tá uma bagunça, isso é só uma retrospectiva, sabe? Pensa assim, que isso que eu tô falando nessa aula do ano inteiro, só para você lembrar, assim, de vários pontos, você precisa pensar para a prova do Enem, tá? Então, sempre pensa, vamos botar aqui o que você precisa lembrar, o diálogo do modernismo com todas essas gerações, tá? Não esquece da diferença entre compreender e interpretar. Não esquece que a arte é produto sócio-histórico de quando ela foi feita. Então, olha bem, quando esse poema foi feito, eles gostam muito de colocar Ana Cristina César,
Hilda Hilst, ou então um poeta mais contemporâneo para dialogar com um poeta antigo. Outra coisa, sempre que tiver 2 textos, seja um verbal ou um não verbal, a resposta certa tá naquela que tem os 2 textos, porque eles estão comparando os dois. Tá? Então, se eu tenho uma obra de arte e um poema, a resposta certa vai ser a que está comparando os dois, não a que está falando de um só deles. Então, lê a prova direitinho, eu tenho certeza que você lê, respira fundo, sabe? Não derruba este forninho, Giovana, sabe? Vai dar tudo certo, tá? Depois venham aqui me dizer como é que vocês foram bem, eu fico super aflita, assim, né, na época, período de Enem, por conta dos meus alunos. Eu espero ter ajudado vocês. Infelizmente é rapidinho, assim, é só pra dar umas dicas mesmo. Acabei falando muito mais do que eu devia. Eu tenho um projeto de fazer umas aulas explicando cada escola e com mais tempo, assim, né? Mais devagar. Espero que ele ajude nessa última semana. Então respira fundo, se alimenta bem, dorme bem, porque eu tenho certeza que você vai arrasar no Enem, certo? Obrigada pela companhia, obrigada por terem curtido, divulgado, comentado, favoritado e daí por diante. Um beijo pra vocês, boa sorte e até a próxima.